Bem-vindo, bem-vinda a nossa quarta classe preparatória para o evento Bíblia com Método. Se tu estás acá é porque de alguma maneira estás invitado ou estás na comunidade WhatsApp ou o algoritmo do YouTube te encontrou ou eres um seguidor acá de meu canal. Nesta classe de hoje, nós vamos a falar da importância do estudo da Bíblia para algo fundamental, que é poder apresentar a nossos filhos ou a nossos netos a palavra de Deus. Se tu tienes esse desejo, vem comigo nesta reflexão. Será uma reflexão realista, uma reflexão hasta dura, pero espero poder consolar tu coração e poder dar-te uma resposta se es que tu estás com esse dolor em tu vida. Como falar a esses chicos, a essa nova geração, a aquele sobrinho, aquele hijo, aquele nieto. Quero compartilhar contigo algumas reflexões e falar sobre a importância que tem do estudo bíblico nesse sentido. Não lhes vou dar uma receita mágica, não lhes vou pintar um mundo de fantasia. Hablo de um dolor real, de um dolor que queima assim dentro de miles, certamente, de papás, de mamás, padrinhos, tios, sobretudo abuelos e abuelas católicos. Eu lo veo por minha comunidade aqui digital, não? Por meus alunos, muitas vezes escuchado esse dolor, não? Esse desahogo de muitos papás, como que resignados, né, certo, tristes, dizendo Ricardo, me sinto como que despreciado quando trago a coisa de Deus a minha casa. Ou não solamente isso, não? Às vezes dizem, Ricardo, me sinto como que invisível em minha casa, meus filhos não me veem, estão todo o tempo com a pantalla, meus netos estão como que abobados, não? Sequer já saludam, sequer levantam a mirada quando chegamos, não? Ou não lhes interessa a fé, quando intento falar de Deus me miram com um certo desprezo, com certa, assim como que condescendência, não? Ok, já. Como que dizendo pobre abuelo, pobre abuela, que não entende nada do mundo de agora, não? E a verdade é que durante bastante tempo a catequese tradicional, a maneira como o modus operandi, não, do católico desde há décadas, quando trata com os jovens, venia sendo seguindo um manual muito assim, digamos assim, intuitivo e fácil, não? Vamos fazer alguma dinâmica, vamos a cantar uma canção, vamos fazer alguma atividade, vamos atrair algum tema, vamos a buscar que eles participem e entrem em um debate. Não é que isto não funcione, não é que quizás isso funcione em grupos de adolescentes ou jovens já católicos que pues sí estão conectados, não funciona. Te estou falando de aqueles que não estão aderidos ao catolicismo, que não encontram nenhum encanto, que não encontram nenhuma atração, nenhuma motivação, por exemplo, para ir à missa, para abrir a Bíblia, para ir a um momento de reflexão, de oração, querem estar só acá, não só aqui no smartphone, no iPhone, eh, querem estar na tablet, querem estar no videogame, no videojuego. E quando tu intentas fazer algo, que recebes, não? Quando intentas abrir a Bíblia, que recebes? Um bostezo, um portaço, pois uma resposta assim, arrogante, soberbia, ao melhor estilo, pois não? TikTok. Então vamos falar em sério sobre esse problema, ok? Vamos a traçar aqui um diagnóstico um tanto crudo dessa realidade, esta generação de hoje, não sei como chamá-la, Z, Y, não sei. Eu diria a generação digital de hoje, não? E se te vou a dizer, como comentava anteriormente, não, que o estudo bíblico te pode ajudar muitíssimo a que tu puedas dar uma resposta real, sensata, sencilla e, sobretudo, madura para recuperar algo que é fundamental, que provavelmente lo hayas perdido, que é o peso espiritual em tu casa. Se isso está ocorrendo, é porque isso se ha perdido, não? O peso espiritual. Então, bueno, vamos falar sobre esse tema. Se todavia não estás inscrito no canal, inscríbete, dale like, comparte este tema com quem tu crees que seja importante compartilhar e comenta-lo acá. Vives esse problema? Não? Qual é tu dolor com relação a este problema? Vamos então a pensar acá em, em, uma, em um diagnóstico, não? Para esta, do que podemos dizer, uma generação anestesiada, uma generação como que abobada, uma generação dopada, não?
qual é o panorama real desta adolescência, juventude de nosso tempo? Bueno, eu les hablo assim com certa, digamos assim, com certa, com, bueno, com bastante, digamos assim, autoridade, não sei se será a palavra, não, pero é minha experiência, não? Eu tenho uma hija adolescente, certo? E tenho um grupo em minha paróquia de adolescentes. Então, não te estou falando assim de teoria, te estou falando de coisas práticas. E eu quero trazer acá 3 síntomas de uma enfermidade que é esse estar dopado, não? Que eu creio que lo estamos vendo, e tu me dirás nos comentários se estou no correto, 3 síntomas de esta juventude, dessa generação digital, del alejamento de Deus, não? Desse desinteresse por las coisas de Deus, esse desinteresse espiritual. Vou listar acá 3 coisas, 3 síntomas, vamos a ponerlo assim. El primer síntoma es la adicción. Vemos a chicos, a chicas adictos, ¿no? ¿Adictos a qué? Adictos a, no a las pantallas. Están adictos a las pantallas. No es a las pantallas, están adictos a algo más profundo. Están adictos a la dopamina. La dopamina, esa sustancia que nuestro cuerpo humano, ¿no es cierto?, libera quando nos sentimos recompensados, não é certo? Quando temos um estímulo de recompensa. Quando passamos, e isso nos passa a todos, não? Horas em nosso dia recebendo recompensas nesse mundo virtual, nesse mundo digital, vendo um vídeo chistoso, não? Um vídeo que nos faz rir, vendo algo que nos chama a atenção e nos faz sentir bem, um paisagem, uma música, e o mundo digital nos traz muitos estímulos recompensantes. E pues se diz que o celular entrega um estímulo a cada 5 segundos, não? Então, os chicos estão inundados de recompensas. Sua sangue está llena dessa substância chamada dopamina, que é liberado quando não experimenta a recompensa. E que ocorre quando o silêncio não lhes traz recompensa? O que ocorre quando eles se sentem que se acabou, não, a bateria? Sentem que há que apagar esse celular, não? E se acabam os estímulos. Eles se assustam, se sentem aburridos. La quietude los desespera, certo? Não têm espaço mental para madurar uma dúvida profunda, um questionamento, porque a pantalla se encarga de llenar cada segundo desse vazio. Pero o resultado é que vão estar vivendo em uma superficialidade e que les deixa aún mais vazios. Aún mais vazios. Então, essa adicção é um síntoma desse desinteresse espiritual e que é grave porque vai profundizando aún mais esse desinteresse. Outro síntoma vendria a ser a arrogância. E que significa isto? Vocês me dirão se estou em lo correto ou não. Pongan aí no comentário del video, ¿no? La arrogancia tiene la ilusión de que todos lo saben. Hoy los chicos no preguntan, ¿no? ¿Para qué van a preguntar al papá o a la abuela si la IA, ¿no?, inteligencia artificial, si Siri, ¿no?, si un video de TikTok les responde a sus preguntas, les responde pues así en un segundo, ¿no? El problema de hoy es que ellos no preguntan, ellos afirman. Hablan de moral, hablan de história, hablan de ciência, hablan de antropologia, hablan de fé, com uma seguridade tão forte, não é certo? Absoluta, assim, não? Basada em que? Em vídeos de 1 minuto, hechos por pessoas que tampouco sabem de nada, não? Então, esta arrogância de el creer saberlo todo, não? Saberlo todo. Saberlo todo e ter acesso a la informação rapidamente, ¿no? E um terceiro síntoma é a desorientação. A desorientação. A desorientação. Os maiores, os adultos, ¿no?, e também os adultos maiores han dejado de ser a referência para eles. E as referências que eles têm são pessoas ciegas que guiam a chicos ciegos.
Pues bueno, históricamente, ¿no? Ya en el pasado, ¿no? El abuelo, el papá eran la biblioteca de sabiduría de la familia. Me refiero también a la mamá, a la abuela, ¿no? Eran como que la biblioteca de sabiduría, ¿no? Hoy la biblioteca está aquí, en el bolsillo, ¿no? Las nuevas generaciones sienten que nosotros, los papás, y aún más los abuelos, pertenecen pues a la edad de la piedra, ¿no? La edad de la piedra lascada, y que no tienen nada útil que aportarles, nada que les ayude a navegar en esta realidad en que ellos viven, completamente movediza, completamente, pues, no sé, pastosa, ¿no? Amorfa. Y ante esa realidad, ante esos síntomas, ¿cuál ha sido nuestra respuesta como adultos? ¿Cierto? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? Pues voy a poner aquí, ¿no? La falta de referencia, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra actitud como adultos, ¿no? ¿Cuál ha sido nuestra actitud? ¿Cuál ha sido tu actitud? ¿Cuál ha sido nuestra respuesta? ¿Intentar imponer la fe con sermones para ellos muy aburridos? ¿Imponer conductas así con un moralismo exigente, rígido? ¿O simplemente quejarnos, ¿no? Decir, ah, pues ya fue, ¿no? En nuestro tiempo era diferente, hoy todo ha cambiado, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, ¿no? Esa resignación y, y estamos ahí ya quejándonos, ¿no? Eso solo genera distancia, eso solo genera discusiones estériles cuando uno quiere pues imponer. El rechazo inicial de un joven o adolescente al abrir la Biblia, la verdad, es la reacción más natural, ¿no? Es lo esperable del mundo, ¿no? Si el joven está inmerso en el mundo a través de la pantalla, lo que se espera de él es el rechazo de la Biblia, es el rechazo de la fe. Como adultos, el primer error de un adulto católico es escandalizarse, ¿no? Es tomar las cosas como una ofensa personal, ¿no? Reaccionar com um sermão, ¿no? Cargado de frustração, de enojo com este adolescente, com este jovem, é o mais natural, ¿no? El mundo rechaza el evangelio, el mundo rechaza la fe. Pero para responder a ese desafío con la sabiduría de la iglesia y con la pedagogía de la propia Biblia, debemos comprender entonces por qué hay ese rechazo, ¿no? Repito, el mundo rechaza el evangelio. Entonces vamos a empezar por normalizar ese choque, ¿no? No estar tan chocados, no tan impactados por esse rechazo de los adolescentes. Para o mundo, a palavra é loucura, é a loucura de Cristo, a loucura do Evangelho. Com total honestidade, eu recuerdo minha própria juventude e la de mis amigos e amigas de minha época, da minha adolescência, quando alguém que está imerso na lógica do mundo, e hoje em dia a lógica pues de las redes sociais, de la pantalla, de la inteligência artificial, essa imediatez, essa autossuficiência, quando uno se topa com o mensagem radical de Cristo, sua primeira reação intelectual, sua primeira reação emocional suele ser o rechazo, não? Le parece uma loucura, le parece algo chocante, ofensivo. Então, qual deve ser nossa atitude? Não trates de forçar uma piedade que o jovem aún não tem, que o jovem não la tem al menos madurada. Ah, pero quando ele era niño era tão lindo, ele falava de Deus, ele hizo a primeira comunhão. Ah, estou em um colégio católico, tinha classes de religião. Pois uma coisa é um niño, outra coisa é um adulto. Em outro vídeo falarei de los niños, ok? Nesse vídeo estou falando de adolescentes e jovens. Agora bem, minha hija começou com isto entre os 10 e 11 anos. Y eso que mi hija, nosotros aquí en nuestra casa tratamos de evitar que ella tuviera un smartphone, que tuviera mucho contacto con la pantalla hasta más o menos los 10, 11 años, ¿no? Cuando ya todos sus amigos tenían teléfono, ella no tenía. No porque nos faltara recursos, porque fue una opción, ¿no? Es más, el primer celular que ella tuvo, no lo regalamos nosotros, le regaló su tía, ¿no? Y bueno, tuvimos que aceptar, ¿no? Ella tenía como 11, 12 años. Y la verdad que ella se transforma quando ella tem isso em mano. Quando lhe quitamos isso por 3, 4 dias, uma semana, ella se vuelve aquela niña que sempre foi. ¿No? Quando ella lo tiene, é outra pessoa. ¿No? Em quanto a actitud, não é certo? Então, pero entonces pues eu tenho que entender, uma coisa era ella quando era niña,
Outra coisa é ella ahora, adolescente, joven, cuando tiene las pantallas todo el día en la mano, ¿no? Entonces no puedo forzar, está en una etapa en que yo ya no puedo forzar. Pero ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos hacer? Primero eso, no forzar una piedad que ella no tiene. O sea, una cosa es la infancia, otra cosa es el paso de la adolescencia a la juventud. Si tú abres la Biblia esperando que tu nieto, tu hijo, tu hija suspire de devoción, ¿no? El primer versículo, ponga toda la atención, ¿no? que tú pones, te vas a frustrar. Acepta que el camino empieza en el desierto. Acepta el cuestionamiento. Y si queremos que nos escuchen, no podemos seguir hablándoles con un lenguaje rígido. Tenemos que hablar con un lenguaje muy distinto del de ellos. Porque el lenguaje de ellos es rígido. El lenguaje de ellos es esto, es autosuficiente, es arrogante, es el de saberlo todo, ¿no? Están desorientados, pero creen que van por un buen camino. Entonces, el lenguaje de ellos es así. El tuyo no puede ser así. Si tú tienes ese lenguaje, vas a chocar. Necesitamos adaptar lo que conocemos, ¿no? No sé, pues a metáforas vivas que ellos entienden, ¿no? A comparaciones, sin perder un solo gramo de la fidelidad a nuestra fe, porque también está al otro opuesto, ¿no? Los papás empiezan a darles la razón, ¿no? A normalizar lo que ellos van conociendo del mundo. Entonces ya tú no estás evangelizando, tú estás contemporizando con ellos, não estás em um processo também de secularização como el de ellos. Acá estou falando a ti, papá, mamá, abuelo, abuelo, que são realmente católicos, não? Que têm um pensamento católico. Agora bem, como lograr isso com os chicos, não? Esse adaptar o linguagem para falarles com outro linguagem resulta desafiante, não é certo? Há que começar por uno mesmo, porque nadie dá o que não tem. Para chegar ao coração deste jovem dopado, anestesiado, adicto, primero debemos cambiar nuestro lenguaje, nuestra actitud, y la palabra de Dios nos inspira. Yo les voy a hablar acá de un recurso que aparece en la Biblia, que tuvieron algunos profetas. Un recurso que fue usado en 3 pasajes bíblicos, en la cual el profeta tiene que hablar con nadie más, nadie menos que el propio rey. Em 1 de Reis, capítulo 20, al final do capítulo, versículo 35 e seguintes, 1 de Reis, capítulo 20, versículo 35 e seguintes, um profeta anônimo tem que falar ao rei acerca de um erro que ele cometeu na guerra. Mira que difícil é isso, não? E que hace o profeta? Ele hace um teatro, não? Ele genera uma cena. Lean, é uma cena um pouco pintoresca, mas ele genera uma cena e se enmascara, não? Por isso que vamos a chamar esse recurso de enmascaramento, não? 1 de Reis, capítulo 20. E ele mascarado hace com que o rei tenha uma reação a uma cena que ele cria, não? No caminho, quando passa o rei tem uma reação e logo ele se quita a máscara e diz ao rei: isso que tu me estás dizendo que eu deveria ser, é o que tu deverias haver hecho. Ou seja, o próprio rei dijo lo que él tenía que hacer, pero sin saberlo, ¿no? Ese recurso de tercerizar, ¿no? O sea, en vez de confrontar, tú hablas de una realidad tercera, de un tercer elemento, y sobre ese tercer elemento es muy fácil que la persona cambie la actitud hacia ese tercer elemento, ¿es cierto? Eso, bueno, yo veo mucho fútbol, mucho deporte, ¿no? Y es típico en el deporte que, por ejemplo, hay un error del árbitro, ¿no? Y es muy fácil, ¿no es cierto? Si tú eres el hincha, ¿no? El hincha de un equipo, si el error es contra tu equipo, tú tiendes a ponerte muy nervioso, ¿no es cierto? Pero si el error del árbitro es con el otro equipo, no sientes nada, ¿no? ¿Correcto? Si tú tienes que reconocer que, al contrario, el árbitro está en lo correcto y tú estás en lo equivocado, es mucho más difícil cuando es una confrontación entre tu equipo y el otro equipo. Pero hagan el experimento. Si tú estás viendo el partido de otros equipos, que no es el tuyo que está jugando, es otro equipo, son el equipo A, B y el tuyo es el C. Están jugando dos equipos que no son el tuyo. Tú eres mucho más objetivo, ¿sí o no? Tú analizas las jugadas de una manera mucho más objetiva. ¿Por qué? Porque la pasión no está ahí. Entonces, ese recurso del enmascaramiento
él quita la pasión. Y es más, es una herramienta, un recurso, ¿no?, profético, que en otros dos pasajes, que también son referidos a reyes, se valen de parábolas. Por lo tanto, se dice que es el enmascaramiento parabólico, ¿no? Se valen de parábolas. Uno de ellos está en el libro de segundo libro de Samuel, cuando el profeta Natán confrontou al rei Davi acerca de su adultério, ¿no?, acerca do adultério que ele cometeu com Betsabé. Natán não chegou acusando diretamente al rei Davi, ¿no? El rei Davi además havia ocultado isso, havia mentido. El profeta Natán le contou uma história fictícia, ¿no?, uma parábola sobre um homem rico que le roubou a única ovejita a um homem pobre. Davi se indignou com a injustiça da história e dictou sentença. Dijo, este homem tem que morir. Solo entonces Natán se quitou, digamos assim, a máscara, ¿no?, de la ficción, e le dijo, esse homem eres tú. Es decir, isso é uma metáfora para que Davi entendera que aquele homem que ele quitou, ¿no?, algo de outro homem pobre, era o próprio Davi, que ele quitou a esposa, ¿no?, a uno de seus soldados, em realidade, ¿no? Lo mismo hizo Jesús com Simón el fariseu, al contar-lhe a parábola de los dos deudores, ¿no? Simão é fariseu que não queria perdonar. E Jesus lhe vai contar a parábola de los dos deudores, es decir, conta uma parábola que é um elemento terceiro para que aquele homem que estava emocionalmente debatendo com Jesus reconhecera a verdade. Então, como aplicar isto hoje? Como fazer isto no diálogo com os jovens? Não lhe digas ao jovem, vamos a ler a Bíblia para que aprendas a não ser egoísta. Vem aqui que te vou ensinar como não ser arrogante, não? Em seu lugar, provoca-lo com um tema inquietante, não? Um tema que a ele apele. E isso que os chicos de hoje necessitam como que um choque elétrico, não? Porque nada lhes inquieta, não estão como abobados, né? Efetivamente, pasmados, dopados, não? Porque estão com muita dopamina e isso como que deixa a pessoa um tanto anestesiada. Necessitamos temas que os inquietem de verdade, temas chocantes, não? É como querer generar em eles um cortocircuito, não? Vamos falar acá de cortocircuito que a Bíblia pode generar em la mente, ¿no?, no coração de estos jóvenes. Deus não nos chama a competir com o ruído de las pantallas. Isso é inevitável, hasta nós las temos, não? Deus nos chama a oferecer uma alternativa, algo mais profundo. Então, por exemplo, contar-lhe o drama existencial de rei Salomão, expressado no livro do Eclesiastés, não? O rei Salomão foi um homem que tuvo todo, que experimentou de todo na vida e se aburriu. Se aburriu. Entendeu que todo era vano, que nada valia a pena. Apresenta o rei Salomão como se fosse um influencer moderno. De hecho, há várias pessoas famosas, ¿no?, do mundo aí da farándula, do mundo de Hollywood, do mundo, ¿no?, de las pantallas, que terminam assim, não é certo? Terminam em um sinsentido. E a Bíblia habla disso, ¿no? Entonces, acho que habla de uma situação exterior para que, antes que o jovem se dê conta, ele já esteja falando da Bíblia, ¿no?, de algo que está na Bíblia. E também algo de sua própria vida. Esse dar um choque elétrico, não é certo? Fazer essas perguntas inquietantes também é uma ferramenta que tem um nome próprio, não? São as perguntas espejo. Pergunta espejo é um recurso também que te vou explicar mais adelante, não? E eu te vou entregar 10 perguntas espejo, ou essas perguntas elétricas, não?, que vão a criar esse curto-circuito em la apatia, em la arrogância, na superficialidade de los jóvenes que tu tienes alrededor. Pero antes, tenho que seguir andando em tu mentalidade. Tenho que seguir falando em lo que tu tienes que trabalhar em ti primeiro, porque tu tienes que estar preparado para isso. Senão não vas a lograr fazer essas perguntas da maneira correta. Então, quédate até o final, não? Hemos chegado aqui a uns 20 e poucos minutos de classe. Todavia, vou explicar-te essas 10 perguntas, pero antes quero trabalhar contigo tu caminho. Qual deve ser tu caminho? ¿Tiene sentido para ti o que estou dizendo?
comenta aí no grupo, manda-me uma mensagem por WhatsApp, não? Quero saber de ti se vamos por um bom caminho. A ti, como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, te digo que é necessário fortalecer tu própria espiritualidade. Se tu não fortaleces tu própria espiritualidade, como vas a ter esse peso espiritual, não é certo? Necessário para esse trabalho com os jovens. E o estudo bíblico te ajuda com isso. Por isso que estou comentando esse tema como uma preparação para o curso do método de los 10 passos. O estudo bíblico te vai ajudar a cambiar de mentalidade. E um estudo bíblico com método, não? Não puedes seguir insistindo, não, en el error. Não? Não puedes seguir insistindo no erro, fazendo o mesmo que tu estás fazendo, não? Coisas que não te estão trayendo resultados. Então, vou volver aqui a minha pantadita, não? Para dar-te alguns elementos de coisas que tu tens que trabalhar para cambiar tu mentalidade em lo personal. Primeiro, adquirir serenidade, não? O adulto necessita serenidade. E quando hablo de serenidade, significa que nós também estamos no digital, não? Nós também estamos com este mundo de dopamina, não? Que nos anestesia, não? Estamos com muito ruído interior. Busquemos apagar esse ruído. Para escuchar a Deus, há que fazer uma desconexão digital. Se eu não aprecio o silêncio, essa desconexão de las pantallas, de la bulla, como vou pretender que os jovens lo hagan? Então, eu tenho que viver isso, não? Tenho que dar-me um tempo para orar, para reflexionar, para estudar. Tenho que disponer minha alma. Não? Ponto número 2, o que tienes que trabalhar em ti mesmo. Claridade. Não, não pode ser uma pessoa que te confundes. Tienes que ter claridade. Não? Lo que um jovem necessita é orientação. E orientação implica claridade, não é certo? Clareza. Bueno, não sei se claridade ou clareza, não? Vamos a poner clareza, ¿no? Para que sea, creo que más castizos, ¿no? Clareza, ¿no? Esta clareza, claridad, para hablar a un joven, yo debo estar seguro de lo que voy a hablar. Yo tengo que fijar las coordenadas, no voy a poner aquí, ¿no? Fijar las coordenadas. Es como, ¿cómo voy a orientar si yo no fijo las coordenadas, ¿no? ¿Dónde es el norte? ¿Dónde es el sur? Quais são os limites ao oeste e ao leste? Tenho que ficar as coordenadas, não dispersar-me. O jovem espera coisas essenciais, pontuais, específicas, não coisas superficiais, vagas. Sem mis coordenadas, não me fijo em los... Se eu mis coordenadas me fijo em lo superficial, não em lo essencial, então eu sempre vou estar mas um passo atrás. Não? Nunca vou estar junto com eles. Nosso rol é estar adelante e conduzindo-los a lo essencial. Então, devo ter clareza de lo que tenho que fazer. Não? Um terceiro elemento que tens que trabalhar em ti mesmo é coerência. Coerência. Tenho que plantear muito bem as regras do jogo. ¿No es cierto? E eu tenho que jogar según las reglas del juego. De nada me sirve pretender llevar los jóvenes, los chicos, ¿no? a un lugar si yo mismo no voy, ¿no? No puedo transmitir una regla y jugar otro juego. Outro elemento que necessitamos trabalhar em nosotros mismos é empatía. La empatía es como que ponerme en los zapatos del joven. Empatía es necesario para todo en la vida, ¿no? Toda relación. Ponernos em seus sapatos e entender que sim, somos de outro tempo. Sim, pois sou de outro tempo. Sou de outro tempo. Eu tenho 5 décadas na espalda, não? Mientras que ele tem solo pouco mais de 10 anos, não? É um pouco mais de uma década. Desaproveitar esse detalhe, não? Que eu sim sou de outro tempo, para invitar-los a um viaje no tempo, não? Então, vamos a viajar no tempo, não? Um viaje no tempo. Ok, eu sou de outro tempo, vamos a viajar no tempo. Vamos a llevar-les a este viaje, não com resignação, sino que com entusiasmo, não? Ensinar-les a valorar o passado,
a no juzgar el pasado con los ojos del presente, a mostrarles lo diferente que eran las cosas y cómo es ahora, los puntos positivos y los puntos negativos, las ventajas y desventajas. Y no juzgar el presente con los ojos del pasado. Y de alguna manera también decirles que tú ahora vives un presente, pero en el futuro, lo que tú estás viviendo ahora será pasado, ¿no? Entonces siempre hay que valorar el pasado, ¿correcto? Punto número 5, conexión, ¿no? Conexión. Devemos conectarnos, ¿no es cierto? Demostrarles poco a poco que yo, que tú, adulto, persona maior, sou el eslabón para que ele haga parte de uma grande rede de conexões, ¿no es cierto? Os chicos estão desconectados, em realidade estão desconectados. As redes sociais dão a fictícia sensação de conexão, mas em realidade eles não estão conectados. Essa é a verdade, ¿no? Conexión es mirar a los ojos, conexión es abrazar, conexión es modelar la voz, ¿no? Saber hablar en voz baja, saber hablar en voz alta, saber escuchar. Conexión es saber escuchar. Conexión es muy diferente de lo que ellos están viviendo, ¿no es cierto? Conexión es percibir cómo te estás sintiendo, ¿no? Sin necesidad de que me lo digas, darme cuenta de que estás viviendo. Entonces nosotros tenemos que transmitirles conexión, que estamos conectados en una gran red de conexiones. Y esa gran red de conexiones es la Biblia, ¿no? La Biblia es una gran red de conexiones. La Biblia es esta gran red de conexiones. Enséñales cómo hay un misterioso y perfecto algoritmo divino, ¿no? Hay un algoritmo divino. O algoritmo é este misterioso sistema interno, ¿no? de las redes sociales que hace com que a máquina perciba quem eres tú, perciba tus desejos, perciba tus quereres, tus interesses, ¿no? Perciba lo que tú quieres comprar, lo que tú necesitas. Hoy la máquina hace eso, ¿no? La inteligencia artificial. Bueno, demuéstrale, ¿no? Com como existe um misterioso e perfeito algoritmo divino, onde nada é casualidade, onde tudo se conecta com nossas vidas, com a vida dos personagens da Bíblia, com o Antigo, com o Novo Testamento, como se conecta o Antigo com o Novo Testamento, como se conecta isso com a vida de los santos, com nossa vida. Conexão. E, por lo tanto, uma vez que tu tens tudo isso, tu tens autoridade, porque já não eres uma pessoa superficial, já não eres uma pessoa que está en el bullicio, una persona rígida, ya no eres una persona incoherente, ya no eres una persona confundida, ya no eres una persona desconectada, tú eres diferente, por lo tanto tú eres autoridad, ¿no? Y somos pequeños, no es una autoridad, yo estoy por encima, no, somos pequeños, pero somos como que cargados en hombro de gigantes, ¿no? Pequeños, eso es lo que tenemos que transmitirles a ellos, ¿no? Pero cargados por gigantes. ¿Qué significa esto, no? Que nosotros no debemos tener la arrogancia de ellos, ¿no? Ese es el pecado de muchos adultos, ¿no? Responden a la arrogancia de los jóvenes con más arrogancia. La autoridad no es mía, la autoridad no es tuya, la autoridad no es de ninguno de nosotros, la autoridad es de alguien que nos supera, la autoridad es de Dios, de la iglesia. El gigante es Dios, son los santos, son los grandes personajes de la Biblia, es la iglesia en general, ¿no? Transmitirles que nosotros estamos en los hombros de ellos, siendo pequeños, eso nos garantiza esta empatía, esa conexión también con este joven que, en el momento en que se descubre desorientado, ele se siente muy pequeño. En el momento en que él pierde la bulla, los estímulos, ele se siente pequeño. Transmite-lhes, eu também sou pequeno, ser empático, eu sou pequeno, pero en essas conexões que eu experimento, eu estou sendo cargado em ombro de gigantes. Então, quando tu cambias tu mentalidade, apunta isso daí, mira, toma um pantallaço aí de essas ideias, não? Essas coisas que tens que trabalhar em ti. E que vea, em nosso programa Bíblia com Método, vamos a poder trabalhar tudo isto.
la serenidad, la clareza, la coherencia, la empatía, la conexión, la autoridad, porque trabajamos la mentalidad para crecer con la Biblia. Entonces, vea, lo que te quiero decir es que cuando tú cambias tu mentalidad, tu vocabulário, tua atitude, dejas de sonar como aquele papa rígido, aquele juez que vem a dictar moral, não? E empiezas a sonar como um guia sábio, um guia sábio que domina um mapa, que sabe ler uma brújula, que tem coordenadas, não? E que te guia hacia um tesouro. Las pantallas, ellas venden la ilusión de la vida perfecta, certo? Los filtros de teléfono, não? Da câmera de teléfono, do Instagram, se te quitam as arrugas, não? Se quitam os granos, te quitam as ojeras, não? Te deixa livre de problemas, te põe um fundo bonito, te quita as pessoas que tu não queres que apareçam na foto, não? Pero todo isso é superficial e todo isso é desechável, porque não é verdade. Em cambio, a Bíblia não tem filtros. A Bíblia é um livro direto, visceral, honesto com o dolor humano. A Bíblia é um livro radical. A Bíblia não tem, como dizem por aí, pelos na língua. Não? A Bíblia vai al grano. Então, eu te vou abrir aqui um documento que preparei para ti, não? E que se entras na comunidade vas a poder receber, se não entras, pues não tenho como passártelo, não? Que é propriamente essas perguntas, pues, elétricas que vamos a aprender a hacer a nossos jovens, de maneira que eles puedan sofrer esse choque, esse curto-circuito na matriz mental de eles, não? Que está tão desorientada, e pues a ver se eles se movem, não é certo? Provoca esse curto-circuito em tus hijos, em tus nietos, não? Se queres que eles levantem a mirada da pantalla, não les hables de normas, não los juzgues, provoca em eles esse curto-circuito mental, sembrando com sabedoria 10 realidades bíblicas incômodas. Incomódalos com perguntas espejo. O que é uma pergunta espejo? Uma pergunta espejo é uma ferramenta pedagógica e de comunicação inspirada diretamente na própria pedagogia da Bíblia, que não busca dar uma resposta automática, não busca debatir, não busca dar um sermão confrontativo. Em lugar de isso, seu objetivo é reflejar en el próprio oyente suas contradições, seus limites, seus vacios de pensamento. Obrigar al que escucha a pergunta a mirar-se a si mesmo, a reflexionar de maneira autônoma. Em lugar de atacar a postura de la outra persona, lo que imediatamente levanta muros defensivos, a pergunta espejo desarma a soberbia intelectual, porque invita a la autoinspecção. É o que comentei também do recurso do enmascaramento parabólico, não? Que está na Bíblia. É algo muito similar. Não? Então, os adolescentes e jovens de hoje sofrem dessa ilusão de que sabem tudo, não? A ilusão da omnisciência, provocada por las pantallas, provocada por la IA, provocada por Google, provocada por esses recursos que são buenos, só que o abuso de ellos, ¿no? E a desconexão da realidade hace com que eles cream que sabem todo, não? Só porque por estar aí mirando vídeos curtos de TikTok, de YouTube, de Instagram, o que seja. E se les dices, isso que tu estás dizendo, essa opinião tuya é um erro, isto é um pecado, eles se colocam nos audífonos e te ignoram, não? Pero se lanças uma pergunta espejo, provocas esse curto-circuito, não? Em la anestesia digital que eles estão vivendo, e tarde ou temprano eles se inquietarão. Tarde ou temprano eles buscarão a resposta. No tampouco lo apures, não, porque como dije, não, a resposta mais lógica, a resposta inicial é o rechazo. Não te escandalices. Ah, não funcionam essas perguntas. Pruébalo. Pruébalo. Te repito, isso não é de laboratório. Isso não é de laboratório.
essas perguntas eu las hago a mis jóvenes de la parroquia, a mi hija, ¿no? Y efectivamente, en un comienzo yo un poco que quería que la respuesta viniera rápido, pero poco a poco me fui dando cuenta que aunque a la pregunta mi hija hizo una cara también así de que, no me importa esa pregunta, passados unos dias, passados incluso algumas semanas, eu me di conta como calou en ella a pergunta, ¿no? Como calou en ella a pergunta. Ella buscou resposta, le incomodou, ¿no? Le sacou del letargo. Não é de laboratório, ok? Não é de laboratório. E outra coisa mais, já, em minha experiência pastoral, eu empecé jovem. Empecé a los 15, 16 anos. E empecé trabalhando com jovens. Durante muito tempo trabalhei com jovens. E durante muito tempo trabalhei com padres de família. Trabalhei com jovens de todas as idades. Trabalhei em colégio, né? Aí teníamos de todo. Contato com chicos de todas as idades. E então, assim, penso que o que te trago aqui agora te pode ajudar, não? Como dije ao começo, não é a solução mágica, não é a receita, não, fantástica, não te vou a criar acá uma ilusão, não. Pero pruébalo, pruébalo, não é certo? Vamos ver aqui quais são essas 10 perguntas elétricas, essas perguntas espejo. Pergunta sobre o vazio do êxito. Livro de Eclesiastés. Tienes que leerlo, tienes que estudiarlo, ¿sí o no? Salomón tuvo todo el dinero, la fama, el poder, los placeres de su época. E terminou escrevendo que tudo era um vazio absoluto, um perseguir el viento, vanidade. A pergunta espejo é: se mañana tuvieras 10 milhões de seguidores e todo o dinheiro do mundo, me refiro aí em alguma rede social, não? E aún assim te sentieras aburrido e vazio por dentro, qual seria tu seguinte passo? Suelta a pergunta, não? Qual seria tu seguinte passo se eventualmente te sentieras aburrido? Não, pero papá, eu não me sentiria aburrido. Como vou sentir-me aburrido com todo o dinheiro do mundo? Ok, mira a experiência de Salomão. E aí depois ler algo de Salomão, contar um pouco de Salomão, se é que estudias. E déjale, ok, quizás não te passe, pero e se te passa como le passa, por exemplo, a este cantante, ou le passou a aquela cantante que se suicidou? Qual seria tu passo? Se a vida se te vuelve um vacío, não? Suelta a pergunta, déjala aí. Segunda pergunta elétrica sobre o silêncio de Deus ante o dolor, livro de Job. O livro de Job. O silêncio de Deus ante o dolor. Alguns salmos também, não, hablam de esto. Experiências de alguns outros personagens da Bíblia, tipo o profeta Jeremias, mártires da Bíblia, não? Livro de los Macabeus, Hechos de los Apóstoles. O silêncio de Deus ante o dolor, é o próprio Jesucristo, não? Pero o livro de Job, o mundo digital transmite a ideia de que a tristeza é como que um fallo do sistema, não? Todo é lindo, todo é maravilhoso. A tristeza é um fallo do sistema. O sistema está hecho para que todos sejam felizes. Job, um homem inocente, lo pierde todo e le grita a Deus exigindo respostas. A pergunta espejo é: se de verdade existe um Deus que nos ama, por que crees que prefere guardar silêncio ante o dolor em lugar de dar-nos uma explicação matemática, uma explicação exata de dolor? Pergunta inquietante, não? Quizás hasta para ti. Por isso digo, tu tens que estudar, tu tens que entender, ler o livro de Job, te vai dar uma resposta. Lê a Bíblia, estuda a Bíblia, te vai dar uma resposta. Terceira pergunta inquietante, sobre o desejo e o amor, Cantar de los Cantares. As pantallas reduzem a sexualidade a um consumo pornográfico desechável. A Bíblia tem um livro inteiro de poesia erótica que celebra a relação amorosa de la pareja e o valor do corpo humano como parte dessa relação. ¿No? Então, temos um livro que valora isto, ¿no? A diferença de o mundo digital que vulgariza, ¿no? Vulgariza o amor erótico, ¿no? A pergunta espejo: por que crees que o mundo moderno necessita reduzir o amor a um consumo rápido
mientras que la Biblia lo eleva al nivel de un misterio sagrado? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Tú sabes responder? A estudiar, ¿no? A estudiar ahí la Biblia, Cantar de los Cantares. Também hay sobre esto em cartas de Pablo, por exemplo, o próprio Evangelho. Quarta pergunta, sobre protagonismo e falhas reais, não? Liderazgo e falha, não? Protagonismo e error. Davi, Salomão, Pedro, hoje a internet te cancela por um error. Uno tem que ser perfeito, não? Tudo tem que ser lindo na internet, não? E na Bíblia, os grandes heróis são assassinos, adúlteros, traidores que Deus assume e restaura. A pergunta espejo. Em um mundo que te señala e te cancela por el menor error, como te hace sentir saber que Deus prefere trabalhar com pessoas rotas antes que com pessoas perfeitas? Vaya, uma das coisas que mais agoniza a los jóvenes de hoje é a sensação de que eles têm que ser perfeitos, ¿no? Isso los agoniza, isso los deja destruídos por adentro, porque não sabem aceitar falhas, não sabem aceitar errores, não têm resiliência, não, que é a capacidade de remontar a uma frustração, se frustram e se deprimem muito facilmente, não? Veja esse diálogo com eles, não? Pergunta elétrica, pergunta espejo número 5, sobre o influencer do deserto, São João Bautista, não? São João Bautista era um influencer da época, não? Ele vivia no deserto, vestia pele de camello, comia saltamontes, era muito exótico, não? Não tinha algoritmos, pero miles de pessoas caminavam quilômetros bajo o sol para escuchá-lo, não? Pergunta espejo, que crees que tinha esse homem nos olhos para que a gente preferiera ir a buscá-lo ao deserto antes que quedar-se cómodos na cidade? Boa pergunta, não? O que tinha São João Bautista para mover multitudes? Certo? Pergunta número 6, sobre a violência incômoda do Antigo Testamento. A Bíblia é violenta. Por quê? Porque a história humana é violenta. Deus não nos habla desde um laboratório limpo. Deus não nos habla desde um estúdio de um influenciador digital. Deus se mete em nosso barro para educar-nos. Então, Deus participa das misérias humanas, não? Entre elas a violência. A pergunta espejo, se a Bíblia for uma fantasia com final feliz, onde não há guerra nem dolor, realmente nos serviria para entender este mundo tão roto em que vivimos hoje? Boa pergunta, não? O que te parece essas perguntas? Pergunta número 7, sobre a grande mentira del serão como deuses. A tentação do pecado, não, da serpente, Gênesis capítulo 3. Adão, Eva e Jesus receberam a mesma oferta de la gratificação instantânea, de orgulho, de poder egoísta, de volver-se livres como os deuses. ¿No? Essas ofertas que estão aí no mundo da internet, não? Porque a internet nos traz o mundo a nossa pantallita, não? Então aí estão todas essas propostas, não? Gratificação instantânea, orgulho, poder egoísta, volver-se livres como os deuses. Jesus demonstra que a verdadeira liberdade e o autêntico poder estão em la capacidade de dizer não a los instintos. Pergunta espejo, ¿de verdade eres libre, poderoso, quando sigues todos tus impulsos? Ou te has convertido en el esclavo mais dócil de tus próprios desejos? Pergunta sobre o que significa ser livre. Pergunta sobre os instintos, os impulsos, o autodomínio, não é certo? Bom tema de diálogo, não é certo? E a Bíblia tem muito de esto, não? Tem muito de esto, pues claro que sim. Combate espiritual, vencer tentações. Pergunta número 8, sobre o colapso do mundo. Apocalipse, fim do mundo. Les encantan a los jóvenes de hoy, a los adolescentes, los videojuegos, las películas de colapsos humanos e sociais, não? Zombies, suicídios, colapsos sociais, não? Tsunamis, terremotos, fim do mundo, não? O Apocalipse descreve o grande drama cósmico onde toda a injustiça humana será finalmente juzgada. O Apocalipse é o livro do juízo final, não? Do fim dos tempos. Pergunta espejo,
se al final del tiempo todo lo que hiciste en secreto va a salir a la luz y va a haber una justicia absoluta, ¿te daría paz saber eso, ¿no? ¿Te da paz o te da miedo? Pregunta também para ti, ¿no? Porque mucha gente tiene miedo, ¿no? Del juicio final. Mucha gente no está preparada para ese tema. Pero ahí tendrías que estudiar el Apocalipsis, estudiar los textos acerca del fin del mundo que están, por ejemplo, en Isaías, que están, por ejemplo, en Ezequiel, que están, por ejemplo, en Zacarías, en el Evangelio, ¿no? En las cartas de Pablo, en el libro del Apocalipsis. Pregunta número 9, ¿no? Sobre la revolución al revés. Aí hay que estudiar el sermón de la montaña, no Mateo capítulo 5, 6 y 7. Para el mundo, ganar es pisotear, ¿no es cierto? Para el mundo, ganar es aplastar al adversario. Jesús dice, dichosos, felices, bienaventurados los pobres. Jesús dice, ama a tus enemigos. Jesús dice, ora por quienes te persiguen. Pregunta espejo, ¿qué requiere más valentía en este mundo? ¿Devolver el golpe y vengarte? ¿O tener la fuerza de perdonar y mirar a tu enemigo a los ojos? ¿Qué requiere más valentía en este mundo? ¿No? Buena pregunta, ¿no? Para suscitar ese interés por lo que Jesús enseña. Última pregunta. E aí vas a comentar aqui qual é a pergunta que mais te ha gustado, qual é a pergunta que tu vas a provar com tus hijos, tus nietos, com sobrinos. E se chegaste hasta acá, comparte este video com quem necessita. Certamente conheces gente aí de tu paróquia, de tu família que necessita ver este video. Pergunta sobre a morte real frente à morte digital. En las pantallas la muerte es un botón de reiniciar, ¿no es cierto? La muerte es algo muy natural en las redes sociales. Es un botón de reiniciar, ¿no? O la muerte, hablando de la muerte verdadera, ¿no? Es un tabú que se oculta. O que se trata de manera vulgar, de manera como juego, ¿no? Como vimos aquí en la pregunta anterior. La Biblia nos confronta con esta finitud. Vamos a morir. Eres polvo. Gênesis capítulo 3. Polvo eres, al polvo volverás. Para recordarnos que cada decisão que eu hago nesta vida resuena en la eternidad. El peso de la vida, ¿no? Pregunta espejo. Se superas con certeza que esta noche vas a morir y que todas tus pantallas se van a apagar, ¿qué de todo lo que hiciste hoy habría valido realmente la pena? ¿No? Una pregunta sobre cómo estoy aprovechando la vida, ¿no? El momento en que todo se apague, ¿qué sentido tiene todo? Essas perguntas, elas são fuertes, ¿no es cierto? São elétricas. E certamente uma de ellas vai a dejar pensando a este muchachito, a esta jovencita. Certamente. Não tenho a mais mínima dúvida. ¿No? Ustedes lo verán. Vai ressonar en ellos e tarde ou temprano vas a ter a oportunidade de ahondar com eles no livro de Job, no Evangelho de Mateo, na história do rei Salomão, em lo que diz o Apocalipse, não é certo? Agora, implica que tu tenhas aquela preparação que eu puse aqui para ti, que seas sereno, que seas claro, que seas coerente, que seas empático, que te conectes, e isso te vai dar autoridade. Pero para todo isso necessitas estudar, necessitas meditar, necessitas essa serenidade para disponer tu alma e recorrer esse caminho. Correto? Então, ¿qué te parece, no? Te voy a pasar ese archivo por el WhatsApp si entras al grupo de WhatsApp. Entra na descrição do video e eu te vou passar esse archivo. De passo que vas a receber avisos de novos vídeos e participar do evento do dia 25, que eu estou convocando para este evento, do evento Bíblia com Método. Agora, para terminar este vídeo, ¿no? Iluminemos toda essa estratégia à luz de Cristo, à luz do Evangelho. Em Lucas 24, se conta que Jesus caminhou com os discípulos de Emaús. Como estavam eles? Estavam ciegos, estavam com o espírito apagado, estavam com a mente embotada, estavam tristes. E eles foram arrogantes com Jesus, porque Jesus lhe perguntou o que ocorreu em Jerusalém. Eles dizem, tu eres o único que não sabes, não, do que passou em Jerusalém, por isso, não.
¿Dónde has estado? ¿En qué planeta vives? ¿No? Fueron arrogantes con Jesús. Y no se dieron cuenta de que Jesús estaba ahí, resucitado, ¿no? Parece que se fuera en las épocas de hoy, ¿no? Sería así, ¿no? Jesús resucitado se aparece y ellos están navegando en las redes sociales o jugando algum jueguito em seu celular, não? Nem se dão conta que Jesus ressuscitado que está aí ao seu lado, não? Eles estavam tristes porque estavam desorientados. Eles não entendiam o que passava. Les faltava entendimento de lo que passava. Eles huíam tristes de Jerusalém, estavam de espaldas a la verdade. E Jesus não se les plantou al frente para reprochá-los. Jesus não les bloqueou o caminho. ¿A dónde vão vocês? Que coisa de ir a Emaús? Nada. Regressem a Jerusalém. Não, não, Jesus não hizo isso. Jesus não lhes deu um sermão acusador, não? Mira, vocês estão cegos por isso, vocês são pecadores, conviertam-se. Jesus não hizo isso. Jesus se puso a caminhar com eles 1 hora, 2 horas, se estima que hasta 3 horas. Jesus se puso al mesmo ritmo que eles. Jesus los escuchou o dolor de eles, sua frustração. E sim, Jesus lhe dijo, vocês são tardos para entender. Pero no sermoneou. Jesus começou a explicar as escrituras, a hablar de la palavra, não é certo? De la Bíblia. Jesus hizo um estudo bíblico com eles. Já quisiera eu ser um desses discípulos de Emaús para escuchar essa explicação de como a lei e os profetas hablaram de sua paixão, muerte e ressurreição, e de que era necessário que o Messias morrera e padecera em Jerusalém para logo ressuscitar. E isso les ardió o coração. Isso é o que queremos, certo? Ter essa oportunidade que Cristo ressuscitado le hable a nossos chicos, nossas chicas, para que les arde o coração. Essa é tu missão em tu casa. Não intentes obrigar a tus hijos, a tus nietos, a la fuerza. Camina a su lado como Jesus. Escute a los vacíos que os experimentam, sem juzgar-los de imediato. E prepárate com a palavra de Deus e hazlo com método. Bíblia com método que te ajude a cambiar tu mentalidade, um método que te dê serenidade e claridade, um método que te dê coerência, um método que te dê as regras do jogo, certo? Um método que te ajude a ter empatia, porque a palavra de Deus nos ajuda a empatizar se a escritura estudias bem, conhecer o contexto histórico, não é certo? Isso é empatizar. Entender como pensavam naquela época, aceitar que eles pensavam assim, não? Aceitar que, por exemplo, era normal ter um escravo, aceitar, por exemplo, que sim, pues as mulheres não tinham muito lugar no âmbito de domínio de poder, aceitar, não? Era aquela época, ser empático com aquela época, não juzgar aquela época com mis ojos de agora, pues essa mesma atitude tem que ter para com tu hijo, com tu nieta. Não la juzgues, porque ella é de outra época, tu eres de outra época também. Eu sou, pues, de los anos 80, 90. Eles são de 2020, 2025, 26. Então, um bom método de estudo bíblico te dá serenidade e claridade, te dá coerência e empatia, te dá conexão, nessa rede de conexões, e te dá autoridade. Repito, a autoridade não vem de mim, vem de aquele que está sobre quem eu estou sentado. Não, eu sou enano, eu sou pequeno, eu sou sentado sobre gigantes. Não? Um método seguro que valga a pena, porque as pantallas não podem saciar a sede, não podem saciar tu sede. Se tu estás também aí adicto, abobado, não, dopado com as pantallas, essa classe também é para ti, não? Provavelmente não estás acá, estou dizendo isso porque quem está abobado, adicto às pantallas, não chegou a este ponto na classe, não chegou. Você foi antes, abandonou a classe, não? A classe dura 1 hora, não aguanta. Aguanta só 1 minuto e meio, máximo, não? Al minuto e meio se for. Sabem vocês que, os que estão na carta de final, sabem vocês que a maioria das pessoas que entram a minhas classes de 1 hora, só se queda 15 minutos, promédio. A maioria. O promédio é 15 minutos. Assim que, se quer se há alguém acá escutando meia hora, não?
problema ¿no? de la mente embobada, ¿no? Pero si tú llegaste hasta acá ahora, tú te ganaste, ¿no? Tú te ganaste. Entonces, tienes que estar listo para abrir la Biblia, para hacer con que los corazones de tus familiares vuelvan a arder. Tú tienes un peso espiritual en tu casa. Tú eres un papá, tú eres una mamá, tú eres un gobernante de tu hogar. Tú eres un abuelo, tú eres una abuela, tú eres un patriarca o una matriarca de tu tribu. E isso é antropológico, isso está na raiz do ser humano. Assim foi durante miles de anos e assim seguirá sendo, não há como cambiar. Tu família necessita um patriarca ou uma matriarca, necessita uma referência espiritual. E se não lá há, ela vai buscar onde não existe, que são nas pantallas. A fé em nossa família não se vai salvar com gritos, com discussões. Sou sincero, eu hablo isso, pero me reviso por adentro, não? A vezes eu perdo a paciência, a vezes não sou coerente. Pero eu sei o caminho, pelo menos. Não? Eu trato de cambiar, trato de melhorar todos os dias, porque sei o caminho, sei que funciona. Não? Nossa família se vai salvar por la profundidade de tu conversão, de mi conversão, por la solidez e la segurança que tu puedes transmitir a esta juventude que perdeu o norte, que está desorientada e que espera a palavra em seu coração. Então, não te resignes, não te desanimes, levanta a cabeça, mira para adelante e camina, não? Não seas invisível em tu hogar, converte-te nessa roca que tu família necessita. E na seguinte classe vamos falar sobre esse crescimento espiritual que tu necessitas, sobre este unir estudo também com oração. Estamos a poucos dias de Bíblia com métodos, desse evento tão importante. E tua ação para o dia de hoje é muito sencilla. Vas a entrar ao grupo de WhatsApp para receber este arquivo e vas a buscar a oportunidade para sembrar essa pergunta elétrica na mente de algum jovem de tu família, não é certo? Muchas gracias por tu paciencia, por haber llegado hasta acá. Gracias por el amor que tú tienes a tu familia, por tu fidelidad a la iglesia, por tu amor a la escritura. Que el Señor te proteja a ti, a tus hijos, a tus nietos, de essas tormentas, ¿no? De este mundo tan conturbado, tan caótico em que vivimos. E nos vemos no seguinte vídeo. Que Deus te bendiga. Alabado sea nosso Senhor Jesucristo. E que Maria sempre nos guie. Amém.